Gênesis 14, 17 a 24. Ouçamos a leitura da palavra de Deus. Quando Abrão regressava depois de derrotar Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao encontro dele no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abrão e disse: Abrão seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de você nas suas mãos. E Abrão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Então o rei de Sodoma disse a Abrão: dê-me as pessoas e fique com os bens para você. Mas Abrão lhe respondeu: juro pelo Senhor, o Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra, que nada tomarei de tudo que é seu, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que você não diga: fui eu que enriqueci Abrão. Nada quero para mim, a não ser o que os rapazes comeram e a parte que toca a Aner, Escol e Manri, os homens que foram comigo, que estes fiquem com a parte deles. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Oremos mais uma vez. Pedimos agora, Pai, na sequência do culto, a iluminação do Teu Espírito Santo, para a compreensão da Tua palavra, para discernimento espiritual, para a aplicação prática aos nossos corações. Que o Senhor nos guie através da palavra divinamente revelada e nos conceda, Senhor, a graça de sermos obedientes a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, conforme temos visto no estudo de Gênesis, após a queda do homem lá no jardim do Éden, Deus prometeu que da descendência da mulher haveria de vir alguém que esmagaria a cabeça da serpente. E a partir daí Deus preservou uma linhagem santa, a começar de Sete, a quem revelou seu nome, Yahvé, o Deus que é o que Ele é para todo sempre, revelou o seu culto. Ele quer ser adorado através do sacrifício de animais, derramamento de sangue, e a sua vontade. O casamento era para ser monogâmico, heterossexual, que se guardasse o sétimo dia e que Deus fosse adorado como o único Deus. Tudo isso nós vimos na primeira parte do estudo do livro de Gênesis, do capítulo 1 até o capítulo 11. Mas aquela linhagem santa que Deus havia separado acabou se misturando com os demais povos, a ponto de que Deus teve que trazer um grande juízo, que foi o dilúvio, por causa da desobediência do seu povo e porque a linhagem santa havia se misturado. Mas Deus fez uma aliança com Noé, a quem ele preservou, e com quem fez e a quem fez a promessa de que jamais castigaria o mundo outra vez daquela maneira. E dos 3 filhos de Noé, ele escolheu Sem para ser o portador das promessas, aquele que haveria de continuar a linhagem de onde viria o filho prometido que esmagaria a cabeça da serpente. E dessa linhagem Deus chama Abrão, um setita da linhagem de Sem, a quem fez promessas extraordinárias relacionadas com a chegada desse descendente esperado. Prometeu que daria a Abrão uma descendência tão numerosa como o pó da terra, prometeu que daria uma terra para essa descendência e também que o nome de Abrão seria grande e através dele e da sua descendência Deus haveria de abençoar todas as nações da terra. Todas elas seriam alcançadas pela bênção de Abrão, pela bênção do seu descendente, aquele que foi prometido lá no jardim do Éden, em quem todas as nações seriam abençoadas. E Deus também prometeu a Abrão que abençoaria quem o abençoasse e que amaldiçoaria quem o amaldiçoasse. E o texto que nós temos diante de nós nessa manhã é um exemplo prático desse último ponto, dessa última promessa. Bênção para quem te abençoar e maldição para quem te amaldiçoar. O texto relata o momento em que Abrão volta da guerra contra os 4 reis orientais e é recebido por 2 reis cananeus. Um é o rei de Sodoma, Bera é o nome dele,
e o outro é Melquisedeque, que é rei de Salém. O objetivo, o propósito desse texto é mostrar as duas atitudes aqui com relação a Abrão. Uma de bênção, que é Melquisedeque, e outra de maldição, que é o rei de Sodoma, e as consequências dessas atitudes. Nós vamos então expor o texto e no final fazer algumas aplicações na expectativa de que Deus nos abençoe. Afinal, nós somos os descendentes espirituais de Abrão, somos o povo de Deus e tudo que antes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. E com certeza temos lições preciosas para tirar de tudo isso que é relatado aqui. Vamos começar então com o relato do verso 17 a 18, onde Abrão é recebido pelos dois reis cananeus. Abrão tinha perseguido o poderoso Quedorlaomer, que era chefe de uma coligação de reis da Mesopotâmia e que tinha invadido há 13 anos passados toda aquela região de Canaã e subjugado todas as cidades que pagavam tributo para ele. Depois de 12 anos de servidão, os reis de Canaã se revoltaram. 5 reis fizeram uma aliança e se revoltaram contra o domínio de Quedorlaomer. E eles queriam não mais pagar tributos e queriam liberdade para autonomia como reis para governar ali no vale do Rio Jordão. Então Quedorlaomer reúne 3 aliados e vem descendo lá da Mesopotâmia na direção do vale do Jordão. E no caminho sai enfrentando e derrotando diversos povos. A lista está aqui no início, na primeira parte do capítulo 14. E aí a batalha é travada ali ao sul do Mar Morto e os 4 reis orientais vencem a guerra contra os 5 reis da planície do Jordão. E aí os 4 reis saqueiam as cidades e voltam agora rumo norte para a sua terra, levando prisioneiros, levando gado, levando víveres, levando grãos, levando toda a subsistência das cidades. E no meio estava também Ló, sobrinho de Abrão, que tinha escolhido morar em Sodoma, mesmo sabendo que eram pessoas más e que tinham uma reputação muito perversa. Mas agora Ló está colhendo as consequências da sua escolha. E Abrão, na sua misericórdia, na sua graça, reúne 318 homens do seu grupo e, junto com mais alguns outros dos seus 3 aliados, 3 amorreus que moravam naquela região, ele persegue os homens de Quedorlaomer, o exército de Quedorlaomer, e os alcança 240 quilômetros ao norte de Hebrom. E lá ataca de noite, vence aqueles reis e recupera tudo, inclusive seu sobrinho Ló, seus bens, as esposas, as mulheres, enfim. E Abraão, então, agora está de volta para a sua terra, trazendo todo o despojo, tudo aquilo que ele resgatou da mão daqueles reis orientais. E antes de chegar em casa, então, ele é encontrado por 2 reis de Canaã. O primeiro é Bera, que está descrito aí no verso 17, quando Abrão regressava depois de derrotar Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma, o nome dele é Bera, a gente sabe disso da primeira parte do capítulo 14, o rei de Sodoma foi ao encontro dele no vale de Savé, que é o vale do rei. O outro rei que vem ao encontro de Abrão é Melquisedeque, que é rei de Salém. Salém mais tarde vai ser Jerusalém. Esse é o primeiro nome, é o nome mais antigo de Jerusalém, Salém, que significa paz. Nós não temos notícia aqui dos outros 4 reis, porque eram 5, não é? Era o rei de Sodoma e mais 4. O rei de Gomorra, de Zoar, Admá e Zeboim. Eles não aparecem mais, talvez morreram na guerra, morreram na batalha. Quem sobra talvez seja o rei de Sodoma, que vai encontrar Abrão, que está voltando vitorioso do combate. O local do encontro, é dito aqui, é o Vale de Savé, ou o Vale do Rei, que fica um pouquinho mais ao norte de Jerusalém e que ganhou esse nome, Vale do Rei, ou dos Reis, por conta desse encontro de Abrão com esses 2 reis cananeus que vieram saudá-lo, ou vieram ao encontro dele
depois da sua vitória. Na segunda parte aqui do texto, nós temos o relato do encontro de Abrão com Melquisedeque. Embora o rei de Sodoma é mencionado primeiro, mas o narrador aqui, Moisés, ele se apressa em narrar o encontro de Abrão com Melquisedeque, que está aí do verso 18 em diante. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou Abrão e disse: Abrão seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de você nas suas mãos. E Abrão deu a Melquisedeque o dízimo de todas as coisas. Vamos começar então aqui com Melquisedeque, perguntando o que é que nós sabemos a respeito dele. Nos é dito aqui no verso 18 que ele é rei de Salém. Salém significa paz e, como eu já falei, era a primeira designação para a cidade de Jerusalém, e que ficava entre Hebrom, que era onde Abrão morava, e Betel, que foi aquele lugar onde ele fez a separação com Ló e repartiu a terra. Salém era edificada sobre um monte que mais tarde se chamaria o Monte Sião, e onde se erigiria o templo de Salomão. Segunda coisa que o texto nos informa é que o nome dele é Melquisedeque, que em hebraico significa rei de justiça, e é uma referência ao seu caráter reto, ao seu caráter justo. Era um homem que era reconhecido por essas qualidades no meio de toda aquela perversidão que havia em Canaã. E diz aqui Moisés, no verso 18, que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Aqui nós temos a primeira ocorrência do nome sacerdote e do nome Altíssimo, referindo-se a Deus, que em hebraico é El Elyon. É a primeira vez que Deus é chamado assim, e é por esse nome que Melquisedeque conhecia Deus. Ele não conhecia Deus pelo nome de Javé ou Yavé, que era o nome pelo qual Deus havia se revelado à linhagem dos setitas. Mas Melquisedeque, ele conhecia o mesmo Deus, mas por outro nome. O nome era El Elyon, ou o Altíssimo, que significa o Deus Supremo, o Deus que está acima de todas as coisas, o Deus que domina e governa sobre tudo e todos. Melquisedeque, então, conhecia o verdadeiro Deus, muito embora ele provavelmente fosse o único ou um dos poucos que retivessem esse conhecimento de Deus ali na região de Canaã, que tinha sido habitada a princípio pelos descendentes de Cão, o terceiro filho de Noé, cujo neto, Canaã, foi amaldiçoado por Noé. E já cedo há indícios no texto, né, dessa inimizade entre os cananeus e os semitas, Mas Melquisedeque, alguns até acham que Melquisedeque é o próprio Sem, né, que viveu muito tempo e viveu na época de Abrão, mas seria um absurdo, né, um erro imperdoável de Moisés chamar, se fosse Sem, não é, Moisés deveria ter designado que era o patriarca, não é? Mas Melquisedeque provavelmente era um rei cananeu e que tinha o conhecimento de Deus da mesma forma que Deus havia se revelado a Abrão quando chamou lá em Ur dos Caldeus. E ele era não somente um servo, mas ele era também o seu sacerdote, o que indica que ali em Salém, Melquisedeque conduzia cultos a Deus, oferecia sacrifícios a Deus e ministrava a esse Deus no meio de todo aquele paganismo, no meio de toda aquela idolatria que havia lá. Jerusalém fica apenas uns poucos quilômetros mais ao norte, ao noroeste de Sodoma, não é muito longe. Então, a gente sabe que Sodoma era uma cidade depravada, Gomorra também era, mas ali em Salém havia um culto ao verdadeiro Deus. Havia um sacerdote que temia Deus, que ministrava o serviço a Deus e que ensinava a verdade no meio de todas aquelas trevas, mostrando que Deus nunca se deixou ficar sem testemunho e que muita gente em muito lugar recebe esse conhecimento de Deus. Também mostrando que desde tempos ancestrais o culto a Deus, ele já tinha sacerdotes
e era um culto organizado e que era composto de sacrifícios. Mais tarde, quando Moisés vai ordenar isso para Israel, vai inclusive colocar uma legislação bem específica, ele não está inventando coisa, ele está organizando aquilo que Deus já tinha revelado lá no paraíso e através de toda a linhagem santa que ele vem preservando até então. Terceiro, o texto nos diz que Melquisedeque, que era rei e sacerdote, ele recebe Abrão com pão e vinho. Aqui a gente tem que fazer muita força para resistir à tentação de ver um tipo da ceia do Senhor. Você tem um sacerdote, rei de justiça, rei de Jerusalém, e que traz pão e vinho para Abrão. Na hora a gente vai dizer, é a ceia, não é? É a ceia do Senhor. Mas, na verdade, seria muito cedo para a gente dizer isso. Pão e vinho eram os alimentos mais comuns naquela época. O que Melquisedeque está fazendo, trazer esse pão e vinho aqui, não tem nenhuma conotação religiosa. É apenas uma demonstração de gratidão, porque Abrão trouxe paz ao vale. Jerusalém não tinha sido saqueada, mas era uma das cidades que estavam ali debaixo do domínio de Quedorlaomer. E agora Abrão acabou com aquilo. O Vale do Jordão agora gozava de paz e de liberdade, e Abrão era um instrumento. Então Melquisedeque vem ao encontro de Abrão, com gratidão pelo que Abrão tinha feito, e oferece uma lauta refeição para Abrão, né, que inclusive devia estar bastante cansado, 240 quilômetros, né, ele já não era jovem e participou da guerra naturalmente. Era um momento assim de refrigério, de festa e de gratidão diante de Deus, e talvez um símbolo da bênção que ele haveria de proferir sobre Abrão, que é o que ele faz em seguida, nos versos 19 e 20. Ele abençoa Abrão, Abrão seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários nas suas mãos. Ele reconheceu em Abrão o portador das promessas, que ele conhecia e que ele esperava. E que ele pede então que o Deus Altíssimo, o Deus verdadeiro que ele conhecia por esse nome, abençoasse Abrão, que Abrão seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. Impressionante como esse cananeu tinha o conhecimento verdadeiro de Deus. Ele sabia que El Elyon, o Altíssimo, era o Deus que havia criado todas as coisas. Ali em Canaã não havia esse conhecimento, já se havia perdido. As pessoas criam em deuses, acreditavam em diferentes divindades que tinham surgido do caos e que lutavam contra o caos e que eram alimentadas pelos homens, e uma série de outras superstições. Melquisedeque sabia quem era Deus, o Deus Altíssimo, sabia que Abrão era o portador das promessas e sabia que Deus era o Deus que tinha criado todas as coisas. E era exatamente por isso, sendo o Deus supremo, a palavra criador aqui, ele significa não somente aquele que fez alguma coisa, mas que é o dono também. Esse Deus é que podia dar a vitória a Abrão, podia dar a vitória a Abrão. E aí ele louva a Deus no verso 20, bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os adversários, teus adversários, Abrão, nas tuas mãos. Bendito seja Deus, porque foi Ele que lhe deu a vitória, não foram os 318 homens preparados que você levou para a guerra, não foram aqueles rapazes dos 3 aliados amorreus que você levou para compor o exército, mas foi esse Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, que te deu a vitória, conforme Ele sempre te prometeu. E aí, em seguida a esse momento em que Melquisedeque traz pão e vinho, abençoa Abrão e louva o nome de Deus, Abrão dá o dízimo, 10% de tudo que Abrão tinha recuperado, ele traz para Melquisedeque, e aí, final do verso 20. E Abrão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo, não de tudo que Abrão tinha, mas no contexto tudo aqui, de tudo aquilo que ele recuperou. Recuperou os bens de Sodoma, os bens de Ló, que incluía gado, incluía pessoas, grãos, roupas, ouro, prata, enfim, todo o espólio que ele obteve depois de derrubar e
destruir os reis do Oriente, Abrão fez a conta, tirou 10% e entregou ao rei de Salém, entregou a Melquisedeque. É a primeira vez que o conceito de dar o dízimo aparece na Bíblia. Esse texto aqui ele é significativo, né? A gente pode pensar que não tem muita coisa, mas 3 conceitos aparecem pela primeira vez aqui na Bíblia. Primeiro, Deus, o nome dele é o Elion. Segundo, o conceito de sacerdote, é a primeira vez que a palavra sacerdote aparece na Bíblia. E agora, terceiro, é a primeira vez que a palavra dízimo aparece na Bíblia. Abrão deu 10% de tudo que ele tinha conseguido a Melquisedeque. A gente não deve pensar que isso foi alguma coisa que Abrão inventou, porque os estudos e a arqueologia nos mostram, e a história, que havia essa prática no Antigo Oriente das pessoas pagarem um tributo de 10% aos reis e trazer também 10% para os deuses, e que para alimentar os deuses, e que era dado através dos sacerdotes. Então, Abrão está seguindo um antigo costume oriental, costume que mais tarde vai virar lei em Israel e uma prática para a igreja cristã, que é a descendência espiritual de Abrão e a continuação espiritual de Israel. Agora, por que Abrão entendeu que deveria dar 10% de tudo a Melquisedeque, que era uma atitude religiosa? Primeiro, porque reconheceu em Melquisedeque um sacerdote do verdadeiro Deus, do mesmo Deus que ele adorava e que ele servia. Veja aqui no verso 22, quando Abrão agora já está falando com o rei de Sodoma, ele diz assim, juro pelo Senhor, o nome de Deus aqui é Yahvé no hebraico, juro por Yahvé, o Deus Altíssimo. Ele juntou os 2 nomes. Ele conhecia Deus por Yahvé, esse era o nome com que Deus tinha se revelado a Abrão. E agora Abrão junta o nome que Melquisedeque conhecia, o Deus Altíssimo, para dizer que era o mesmo Deus. Era o mesmo Deus. E aí então ele reconhece que Melquisedeque é sacerdote do Deus a quem ele serve. Essa é a primeira razão. Segundo, ele reconheceu em Melquisedeque alguém superior a ele. Tanto é que recebe a bênção de, em vez dele, Abrão, portador das promessas, o patriarca, abençoar aquele rei cananeu, ele é abençoado por Melquisedeque. E ele se submete, ele acata e ainda paga o dízimo. Então, ele viu em Melquisedeque alguém maior do que ele, alguém que era superior a ele. E também ele queria mostrar publicamente que era um seguidor do mesmo Deus de Melquisedeque. E assim a verdadeira religião se implanta ali e ela começa a crescer ali. Terceira parte do texto, do verso 21 a 24, trata agora do encontro de Abrão com o rei de Sodoma, que é chamado Bera. Bera, depois desse diálogo de Abrão com Melquisedeque, se aproxima de Abrão. E ele não tem uma única palavra de agradecimento. Nada. Devia estar de joelhos agradecendo a Abrão, né? Porque Abrão trouxe de volta tudo que era dele, não só os moradores de Sodoma, seus súditos, mas também o gado, cavalo, camelo, bode, ovelha, roupa, ouro, prata, trigo, grãos, trouxe tudo de volta. Mas não tem uma palavra de gratidão. Ao contrário, ele já chega exigindo. Ele chega demandando de Abrão, diz aí o verso 21, o rei de Sodoma disse a Abrão, dê-me as pessoas, fique com os bens para si. Pelas leis de guerra do Antigo Oriente, Abrão não tinha obrigação de dar nada para o rei de Sodoma, porque aquilo que você conquista, aquilo passa a ser seu. Abrão tinha derrotado os reis e recuperado todas aquelas coisas. Tudo aquilo pertencia a Abrão por direito. Era a lei da guerra naquela época. Então, as pessoas eram de Abrão, o gado era de Abrão, o trigo era de Abrão, tudo era dele, porque ele tinha vencido os 4 reis e, portanto, ele tinha direito, ele tinha saqueado os 4 reis. Tudo pertencia agora a Abrão. Mas aqui o rei vem demandando, né? Ele já chega querendo alguma coisa de Abrão.
não agradece e já vem colocando exigências. Uma exigência inadmissível diante das leis da guerra do Antigo Oriente. Mas provavelmente ele ficou encorajado porque viu a generosidade de Abrão. Abrão tirou 10% de tudo e deu a Melquisedeque. Aí ele disse, bom, né, não custa tentar, eu não tenho direito a nada. Mas já que Abrão é tão generoso assim, quem sabe, pelo menos as pessoas ele vai me dar. E aí ele vai e cobra de Abrão esse tipo de coisa. Diz, com o resto você pode ficar. Claro que podia, era de Abrão mesmo. Abrão tinha acabado de conquistar, mas aí o Bera chega com essa exigência, atitude bem diferente da atitude de Melquisedeque. Bom, qual foi a atitude do patriarca diante da exigência do rei? E aqui Abrão revela o seu caráter como homem piedoso, como servo de Deus. Ele faz um juramento solene a Deus de que ele não vai ficar nem com as pessoas e nem com os bens que ele tinha recuperado e que pertencia ou que era da cidade de Gomorra. Nos diz aí o verso 22, mas Abrão lhe respondeu, juro pelo Senhor, no hebraico está dizendo, levanto a mão ao Senhor. Era uma maneira solene naquele tempo em que as pessoas faziam juramentos ou faziam promessas, se ia levantar a mão diante da divindade na qual eles criam. Abrão levanta a mão para El Elyon e para Yahvé, o mesmo Deus, são nomes distintos para o mesmo Deus. E o juramento que Abrão faz é que ele não vai pegar, verso 23, não vou tomar, nada tomarei de tudo que é seu, nem um fio, nem uma correia de sandália. Não vou pegar nenhuma correia de sandália que pertence a você. Não receberia nada dele. E a razão pela qual Abrão faz isso, a gente tem que ver que tem uma razão, porque ele tinha recebido o pão e vinho de Melquisedeque, então ele não era contra receber alguma coisa, porque ele tinha aceitado o pão e vinho que Melquisedeque tinha trazido. Mas agora ele diz para o rei de Sodoma, eu não vou aceitar absolutamente nada de você. Não vou querer nada de você. E a razão está no final aí do verso 23, para que você não diga, fui eu que enriqueci Abrão. Abrão conhecia a malícia daquelas pessoas e, longe de ter gratidão pelo que Abrão tinha feito, Bera provavelmente, se Abrão ficasse com o despojo, ou parte do despojo, ou alguma coisa, em vez de ficar grato a Deus, ele haveria de dizer, olha aí, ó, esse hebreu aí, está vendo essa riqueza que ele tem aqui? Fui eu que dei para ele, eu é que dei tudo isso que ele tem. Abrão sabia como funcionava a cabeça daqueles ímpios, e já querendo preservar-se disso aí, ele diz, não vou receber nada de você, para não dar brecha para você depois passar na minha cara que eu fiquei rico porque eu fiquei com os bens que pertenciam a você. A única coisa que Abrão queria, está aí no verso 24, era aquilo que o exército dele comeu, porque são 240 quilômetros, o que é que vocês acham que os soldados comeram lá do norte até aqui, né? Comeram do gado, né? Naturalmente, mataram bois, comeram dos grãos e tudo. Então Abrão diz, olha, eu só quero aquilo que os meus soldados comeram e aquilo que é a parte justa dos meus aliados. Ele tinha 3 aliados, Manre, Ané e Escol, que eram amorreus, e que tinham ido com Abrão para aquela guerra e emprestado soldados, não é, para formar um pequeno exército que derrotou a coligação dos reis orientais. E agora Abrão diz para o rei de Sodoma, eu acho que é justo dar uma parte para os soldados que foram, né, para os meus aliados. Fora disso, eu não quero absolutamente nada de você, para que você depois não venha dizer que você me enriqueceu. Essa atitude de Abrão revela, primeiro, que ele não era ganancioso como Ló.
seu sobrinho, né, que encheu os olhos com Sodoma, Gomorra e foi morar para lá. Encheu os olhos com aquelas cidades, que eram cidades bonitas, era naquela planície do Vale do Jordão, muito bem irrigada, própria para agricultura, pecuária. Ló tinha muito gado, os olhos encheu e ele não levou em consideração a impiedade dos moradores daquela região. Mas Abrão era diferente. Mostra aqui que ele não quer nenhuma associação com os sodomitas, ele não quer nenhuma aproximação com aqueles cananeus, como Ló acabou fazendo. E ele queria deixar muito claro que a prosperidade dele vinha de Deus. Era Deus que haveria de enriquecê-lo, de cumprir as promessas, de dar a ele aquela terra. Ele não queria um tostão do rei de Sodoma. E provavelmente, o texto não diz, mas provavelmente ele entregou tudo ao rei de Sodoma, menos aquela parte que representava algo justo para os seus aliados. Queridos, o que é que esse texto nos ensina? O que é que ele ensina aos seus primeiros leitores e o que é que nós podemos aprender aqui? Eu quero tirar algumas lições para nós aqui. Aqui nós temos uma aplicação, em primeiro lugar, daquilo que Deus havia prometido a Abrão, quando chamou da sua terra, lá de Ur dos Caldeus, muitos anos atrás, quando Deus disse que abençoaria quem o abençoasse e que amaldiçoaria quem o amaldiçoasse. Certamente Melquisedeque foi abençoado, porque ele abençoou Abrão. Bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, que o Deus Altíssimo te abençoe, te guarde. Abençoou Abrão. E mais tarde, nós vamos ver aqui mais adiante, Melquisedeque se torna uma figura de Cristo. A bênção foi tão grande que ele é uma das primeiras figuras bem claras de Cristo no Antigo Testamento. Já o rei de Sodoma, que não amaldiçoou Abrão, mas o desprezou, deixou de honrá-lo e deixou de agradecer, ele recebe a maldição de Deus. Nos próximos capítulos, o que nós vamos ver é a destruição completa de Sodoma e das cidades vizinhas, através do juízo de Deus por conta da iniquidade desses povos aqui. Aqui é Deus cumprindo a promessa: eu vou abençoar quem abençoar Abrão e eu vou amaldiçoar quem amaldiçoar Abrão. E os israelitas que estavam ouvindo essa história, às margens do rio Jordão, prestes a entrar na terra prometida, deveriam ver isso aqui e lembrar que Deus é fiel em todas as suas promessas e que ele haveria de continuar a agir dessa forma. Nós, que somos os descendentes espirituais de Abrão, devemos lembrar sempre dessa promessa, que Deus continua o mesmo. Deus continua o mesmo. Ele vai continuar abençoando aqueles que abençoarem a sua igreja. A igreja é a continuação espiritual de Israel, é o verdadeiro Israel de Deus. Deus vai continuar a abençoar aqueles que abençoam o seu povo, aqueles que querem o bem dos verdadeiros cristãos e da igreja. Deus vai continuar abençoando, e a mão de Deus vai pesar contra aqueles que se levantam contra o seu povo, como tem acontecido através da história e como a palavra de Deus tão abundantemente promete. Se não aqui, mas no dia do juízo, quando Jesus vai dizer: tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber. A gente pensa que está falando dos pobres, não é? E dos necessitados, mas Jesus diz assim: quando vocês não fizeram isso a um desses meus pequeninos. Ele está se referindo aos seus discípulos ali. Então, ali ele vai julgar e condenar aqueles que deixaram de abençoar a igreja, de ajudar a igreja, que se viraram contra a igreja e perseguiram a igreja. O juízo deles já está reservado. Segunda lição que nós podemos tirar do texto é a partir da dedicação de Abrão a Deus em não se juntar e não fazer aliança com os povos cananeus. Porque se ele tivesse feito uma aliança, se ele tivesse feito o que o rei de Sodoma queria, né, ficado com os bens e devolvido somente às pessoas, meio que haveria ali um pacto, um acordo, algum tipo de associação. Abrão não queria nada, ele se recusou ficar com qualquer coisa que fosse daquele rei ímpio, muito embora ele tivesse aceito a oferta de Melquisedeque. A lição aqui é que os israelitas estavam entrando em Canaã, onde
os descendentes, né, onde o mesmo povo morava. Era um povo ímpio, era um povo idólatra, um povo imoral, que não seguia nos caminhos de Deus, tinham pervertido todo o conhecimento. Os israelitas não deveriam fazer acordo com os moradores, com as 7 nações que moravam em Canaã. Isso está claro aqui pelo exemplo de Abrão. Abrão não quis acordo com o rei de Sodoma, e mais adiante, quando Moisés vai escrever o livro de Êxodo, Levítico, especialmente Deuteronômio, vai deixar muito claro: quando vocês entrarem na terra prometida, em Canaã, vocês não vão fazer aliança nenhuma com os povos que estão lá. Vocês não vão dar suas filhas para casar com os filhos deles, vocês não vão fazer acordo comercial, vocês não vão fazer nenhum tipo de pacto ou aliança com esse povo, porque esse povo está debaixo do juízo e do julgamento de Deus. E é uma lição para nós, não é verdade? Devemos lembrar disso, que o princípio é esse, que nós devemos evitar nos associar com os ímpios em algum tipo de relacionamento que venha prejudicar a nossa vida espiritual. Nós podemos nos relacionar com as pessoas. Existe uma área, existe uma série de atividades que são comuns. Nós somos cristãos, somos crentes em Jesus Cristo, mas somos cidadãos brasileiros. Nós vamos para a escola, vamos para o trabalho, nós pegamos o ônibus, nós vamos à loja comprar alguma coisa que nós precisamos, fazemos feira. Então, existem coisas em comum com todos, mas existem determinados relacionamentos que vão comprometer a nossa fé. Casamento, namoro, determinadas sociedades, determinadas amizades, determinados laços e compromissos que a gente faz, acordos que a gente faz com ímpios e que envolve algum tipo de desonestidade. O cristão deveria aprender aqui com Abrão: eu não quero um tostão, não quero me associar com esses cananeus, porque se fizer isso, eu vou manchar o nome do meu Deus, eu vou entrar numa relação em que eu me vou ver vulnerável e eu vou acabar me tornando como um deles, ou vivendo de acordo com o que eles vivem. É uma lição muito importante essa para nós, nessa época em que nós estamos vivendo. Tem uma terceira lição aqui, muito interessante, que não transparece à primeira vista do texto. Notem que Abrão não tomou Canaã pela força militar. Esse episódio aqui mostra que Abrão teria condições de ocupar toda aquela terra, porque com 318 homens, ele destruiu uma coligação de 4 reis orientais. Se Abrão quisesse, ele derrotava o rei de Sodoma, de Gomorra, o rei de Zeboim, o rei de Zoar, todas aquelas cidades que estavam ali. Ele poderia tomar Canaã na tora, como a gente diz, né? Pela força da espada. Ele já tinha um exército suficiente para isso, um povo treinado, e ele tinha estratégia militar, Abrão, conforme vimos no último episódio. Mas ele não quis tomar Canaã pela força da sua espada. Por quê? Porque Deus disse: eu vou dar a terra para você. Não se apresse, no tempo certo, essa terra vai ser sua, vai ser dos seus descendentes, toda ela. E Abrão aqui demonstra uma fé extraordinária, quando ele se recusa a receber do rei de Sodoma alguma coisa, e ele não quer dominar, como ele podia ter feito sobre toda aquela região, numa espécie de rei suzerano, que teria todos aqueles povos debaixo da sua autoridade. Ele bem que poderia ter feito isso, mas ele se recusa a fazer. Ele aguarda o tempo de Deus. Assim também, nós aprendemos que a Canaã celestial, ela não é tomada pela força do nosso braço. Não é por obras, não é pelo nosso esforço, não é pelo nosso mérito, não é pela nossa estratégia, mas é algo que Deus nos dá graciosamente em Cristo Jesus. A vida eterna é uma dádiva de Deus, que vem a nós mediante o nosso Senhor e Salvador, que na cruz do Calvário venceu as hostes malignas e é o nosso Redentor, é o nosso general. Se você tem alguma expectativa de que você vai tomar Canaã de assalto, a Canaã celestial, o reino dos céus, mediante seu esforço, mediante o seu procedimento, a sua religiosidade, você está no caminho errado. Não foi esse o caminho do patriarca da fé, Abrão, mas ele esperou em Deus o momento certo em que Deus haveria de cumprir a sua promessa, pela graça e não por obras. Também não posso deixar de fazer uma menção ao dízimo, não é?
Vocês percebem aqui que o dízimo era alguma coisa que já existia antes da lei. Algumas pessoas acham que o dízimo é coisa para os israelitas, faz parte da lei mosaica. Aqui, muitos anos antes de Moisés existir, você já vê Abrão dando 10% do que ele tinha para o sacerdote Melquisedeque, em gratidão e reconhecimento do culto a Deus e do serviço que Melquisedeque prestava a Deus. Mais tarde Moisés vai sistematizar isso, e a prática entra na igreja cristã como sendo a maneira usual, habitual, antiga, já provada, pela qual o povo de Deus sustenta a obra de Deus e ajuda os pobres e necessitados. Mas eu creio que a aplicação mais importante de toda essa é essa última aqui. O alvo de Moisés aqui é introduzir a figura do rei sacerdote Melquisedeque como alguém que é maior do que Abrão. Melquisedeque aparece aqui no texto como uma figura, um tipo do rei sacerdote que haveria de se levantar no futuro, que era um Messias, que era esse descendente da mulher. Agora aqui a gente aprende mais um pouco, que esse descendente da mulher, ele seria um rei sacerdote do tipo de Melquisedeque. Séculos depois desse episódio aqui, o rei Davi se refere a Melquisedeque no Salmo 110, onde ele fala do Messias como sendo rei e sacerdote. O Messias é o descendente da mulher, é aquele prometido que era aguardado por Abrão, por toda a linhagem dos setitas. No Salmo 110, versos de 1 a 2, Davi diz assim: Disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Então, o Messias é um rei que vai se assentar à direita de Deus e que vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Continuando o Salmo, no verso 4, Davi diz assim: O Senhor jurou e não voltará atrás, você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Essa é a outra vez em que a palavra Melquisedeque, o nome de Melquisedeque aparece. Só aparece aqui, no texto que nós estamos vendo de Abrão, em Gênesis, capítulo 14, e no Salmo 110. Mas Davi entendeu quem era Melquisedeque, que Melquisedeque era uma figura do Messias, que era rei e sacerdote, só que de uma ordem superior ao sacerdócio levítico. Muito tempo mais tarde, depois de Davi, o escritor da carta aos Hebreus, ele usa a figura de Melquisedeque para se referir a Cristo. E aqui eu vou ler Hebreus capítulo 7, de 1 a 10. Esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, foi ao encontro de Abraão, quando este voltava da matança dos reis e o abençoou. E foi para ele que Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, o nome dele significa rei da justiça, que também é rei de Salém, ou seja, rei da paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, ele não teve princípio de dias, nem fim de existência, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Por que o autor de Hebreus está dizendo isso? Porque a prática do Antigo Testamento, quando introduz uma figura, é dizer fulano, filho de Cicrano, filho de Cicrano, filho de Cicrano. Lembra das genealogias que a gente viu até agora? Melquisedeque é introduzido, ninguém sabe quem é o pai dele, ninguém sabe de onde ele veio. E também não se diz que ele morre, porque nas genealogias, lembra, fulano de tal, filho de fulano, viveu tantos anos e morreu. Melquisedeque não tem nem pai, nem mãe, e nem tem registro de morte. O autor de Hebreus vê isso como sendo uma dica da sua eternidade, que ele representa um sacerdote e um rei eterno, que não tem começo e não tem fim. E quem é esse rei eterno? Jesus Cristo. Jesus Cristo. E ele continua, o tempo aqui não dá para falar mais sobre isso, mas ele continua no resto do capítulo 7, mostrando que por isso o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio do judaísmo. Os sacerdotes judeus eram todos da tribo de Levi. Levi estava em Abrão quando Abrão pagou dízimo a Melquisedeque. Então, que significa que Melquisedeque é maior do que Levi. E que Jesus é sacerdote não de acordo com a lei, de acordo com
o sacerdócio dos levitas, mas ele é sacerdote de acordo com o ministério e o sacerdócio de Melquisedeque, que é superior. Na verdade, Jesus nem sacerdote podia ser, porque ele era da tribo de Judá. E os sacerdotes em Israel eram da tribo de Levi. Mas é que Jesus é sacerdote de acordo com uma ordem muito superior, que é Melquisedeque. Vejam como Deus abençoou Melquisedeque. Ele se tornou figura, tipo do Messias, como ele disse a Abrão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Deixe-me chegar para algumas aplicações práticas aqui. Em primeiro lugar, para vocês, queridos irmãos, que têm perseverado na verdade, têm ficado firmes ao nosso sumo sacerdote, o Senhor Jesus, que têm seguido El Elyon, o Altíssimo, Yahvé, o Senhor de tudo e de todos. Que Deus os guarde, Deus é fiel nas suas promessas, permaneçam firmes no meio das tribulações, das tentações, atentos para as propostas que os cananeus sempre vão fazer para derrubar você e depois maliciosamente levantar mentiras contra vocês. Perseverem na palavra de Deus. Talvez aqui entre nós haja quem esteja vivendo uma vida mundana, que já fez acordo com o rei de Sodoma. Nunca é tarde para você se arrepender, nunca é tarde para você mudar de vida e dizer: eu quero ser como Melquisedeque, eu quero ser como Abrão, eu quero ser um fiel seguidor de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Eu quero ter uma vida que glorifica a Deus e que através de mim as pessoas vejam e tenham o conhecimento do Deus verdadeiro. Talvez seja esse o momento que Deus fale ao seu coração, para que você possa mudar de vida. E uma última palavra aos aflitos, abatidos, desanimados. Nós temos um sacerdote eterno, um sacerdote que intercede por nós, o Senhor Jesus, sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, eterno, superior a toda a legislação do Antigo Testamento, maior do que Abrão, e que nos céus intercede por você. Então busque a presença do Senhor Jesus, coloque diante dele a sua angústia, a sua dor, sua ansiedade, e confie nele, que ele haverá de trazer pão e vinho. Ele vai servir você, ele vai alimentar você e vai abençoar você. Amém? Vamos orar, vamos ficar em pé, queridos. Eu vou orar, depois nós cantaremos o hino 113, Achei um Bom Amigo. Oremos. Ó Deus, te damos graças pela Tua palavra tão rica, com tanto sentido e com tantas aplicações práticas para nós. Nós te damos graças pelo Teu Filho Jesus Cristo, sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, Rei supremo para todo sempre, Rei de paz, Rei de justiça. Te damos graças porque hoje Ele nos serve pão e vinho, símbolos do seu corpo e do seu sangue, e nós somos alimentados por ele. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor encha o nosso coração de alegria, que esse dia do Senhor seja repleto de bênção e de regozijo em Ti. Em nome de Jesus. Amém.